A chave para o empreendedorismo é falhar muito rapidamente, então colocá-lo lá fora, ver se funciona, se não, diagnosticar o porquê e, em seguida, focar em como melhorá-lo a partir daí. Não há nada no mundo que possa substituir a experiência real, não importa do que estamos falando. Se você quer ser um chefe, trabalhar em uma cozinha é a única maneira de aprender. Se você quer ser Deus como um fundador de tecnologia certo, você tem que começar uma startup, você tem que saber como é colocar tudo em risco, perder tudo e depois voltar certo. Você não pode aprender sobre investimentos a menos que você investir, quero dizer, no meio qualquer profissão. É como se a experiência real fosse muito melhor do que isso está em um livro. Isso não significa que os livros não sejam úteis, mas você tem que fazer isso. Tudo isso se torna ouro e está certo, mas acontece que há muitos fracassos na vida dessas pessoas. Eles geralmente são escritos da história e então o que você vê é uma trilha de ideias incríveis. Acho que as pessoas vão entender a ideia errada de que não existe Midas Touch. Como uma das coisas que eu mais odiava trabalhar em tecnologia era a ideia de que existe um cara ou uma garota do produto. Assim você é como alguém que sabe o que vai funcionar. A maioria das pessoas bem-sucedidas que conheço tem toneladas de ideias ruins tão cedo no Instagram. Eu me lembro de apresentar a ideia e ter pessoas realmente inteligentes olhando para mim como se eu fosse uma pessoa louca por trabalhar em qualquer coisa relacionada a fotos. Eu me lembro tentando contratar alguns dos designers mais incríveis desde o início, que simplesmente não queriam entrar porque não acreditavam no aplicativo. Lembro-me de histórias na imprensa ou de investidores investindo em concorrentes, embora tivessem investido em nós, escolhendo outro. O que é bom ouvir como cabe aos investidores, devem ser capazes de escolher quem eles acham que é o vencedor. Esse é o trabalho deles, mas é difícil pensar que você não somos os vencedores. Todas essas coisas aconteceram ao longo do caminho e fomos derrubados várias vezes, seja em nossas cabeças ou na realidade, mas o que nos fez continuar foi perceber que não eram outras pessoas que estávamos tentando impressionar. Quero dizer, é claro que queríamos uma comunidade para o aplicativo. O motivo pelo qual voltamos todas as vezes foi porque amamos o que estávamos fazendo, como se seu objetivo fosse obter a aprovação das pessoas. Como o negócio inicial é um negócio terrível para obter para o inferno, como se você fosse um cantor, como se fosse o pior negócio do mundo, porque todo mundo vai dizer que suas coisas são ruins até que talvez não estejam certas. Mas você tem que acreditar no que está fazendo. Eu amo que você refazer isso em si tem que trazer a você o máximo de emoção. Caso contrário, ser derrubado vai derrubá-lo e você estará fora para sempre. O Instagram surgiu de alguém que queria ser meu próprio chefe. Eu era um pouco ingênuo, mas eu queria fazer minhas próprias coisas e eu tinha um monte de ideias diferentes, uma das quais era uma ideia terrível para um aplicativo de check-in. Na verdade não era terrível, mas na época havia um monte de aplicativos de verificação e você sabe, Zumbek 6, 7, 8 anos atrás era tudo sobre Qualify Score, certo? Todo mundo tinha certeza, então eu tinha que ter minha versão 1 e não era ruim mais. Você sabe que não era bom também, chama-se Bourbon e eu estava trabalhando nisso. Deixei meu emprego e fazendo check-out para toda a raiva, então levantamos algum dinheiro e eu tinha dinheiro suficiente para trabalhar nele. Conheci meu cofundador Mike na época e sei que precisava de muita ajuda porque sou técnico, mas não como você sabe, não sou um verdadeiro engenheiro no sentido de que não estudei formalmente. Então conheci Mike e ele era um dos usuários avançados de Bourbon e ele disse sim, isso vai ser super divertido, então decidimos nos juntar, trabalhamos no Bourbon por talvez não sei 3 meses e ficou claro que não estava funcionando bem, estava muito claro que a inicialização não estava indo a lugar nenhum e, decidimos pivot e é aqui que simplificamos. Um monte de recursos do Bourbon. Você poderia fazer check-in em um lugar, mais 2 você poderia adicionar uma foto do que estava fazendo naquele lugar para que você e eu saíssemos para beber em algum lugar. Eu check-in no bar, eu poderia postar uma foto de a cerveja eu estou tendo ou coquetel ou o que quer que seja, certo? E acontece que as pessoas meio que gostaram dos check-ins, elas adoraram mostrar às pessoas o que estavam fazendo, elas adoraram tirar uma foto do bar, do restaurante, de qualquer coisa e nós percebemos que devemos manter as coisas simples. Íamos ter que cortar todas as outras características do Bourbon que fizemos uma lista e nos perguntamos o que existe no mundo, o que é uma merda, o que significa que você olha para o mundo e diz que oportunidade existe para preencher. Se as coisas não funcionarem, existe e é um problema que pode ser resolvido, também conhecido como a experiência é uma merda, então isso é o que você deve fazer. Havia muitos aplicativos de verificação, havia muitos planejadores e coisas de meetup e bate-papo em grupo, mas não havia solução para postar ótimas fotos para curtir muitos amigos de uma vez. Então fizemos a lista que cruzamos fora das coisas que pensávamos que eram muito chatas ou simplesmente não havia oportunidade nelas e nós circulamos as fotos porque sabíamos que as câmeras seriam difundidas nos bolsos das pessoas, que as pessoas estariam carregando esses telefones com câmera, você sabe, onde quer que
Eles foi, mas não sabíamos se seria bem-sucedido ou não para capitalizar isso, mas era a única coisa que parecia uma oportunidade greenfield, todo o resto parecia lotado. Uma maneira diferente de dizer isso, então tivemos a ideia de cortar tudo do Bourbon, circundando a única coisa que sentimos ser a maior oportunidade porque ainda não existia e era uma grande necessidade e construímos a primeira versão do Instagram estrangeiro. Aliás, a primeira versão do Instagram não tinha filtros e as pessoas esquecem que o Instagram só funcionou no início foi por causa dos filtros e os filtros surgiram porque eu estava nessa caminhada com minha esposa, estávamos tirando umas pequenas férias que eu tinha, estou trabalhando no Bourbon há algum tempo, estava exausto e estávamos caminhando pela praia e eu pensei, então você está animado com este novo aplicativo que estamos construindo, ainda não o chamamos de Instagram, ela disse sim, mas acho que não vou usar porque minhas fotos não estão tão boas. Assim como ok bem porque você não acha que suas fotos são boas e ela é como bem todos os seus amigos você conhece, você posta essas fotos incríveis e elas são todas filtradas e outras coisas e eu fiquei tipo isso é porque eles usam filtros e ela vai bem, você provavelmente deveria adicionar filtros. Voltamos daquela caminhada, fui direto para a sala e simplesmente peguei meu laptop e fiz o primeiro filtro que era X Pro 2. Este é um longo caminho de dizendo que cortamos os recursos, nos concentramos no que pensávamos que o mundo precisava e então chegamos ao cerne da questão de por que as pessoas não usariam, porque as pessoas não usavam. Não se sinta confortável em compartilhar suas fotos ao resolver essas coisas seguidas e mantê-las super simples. Quero dizer que até o primeiro filtro poderia ter sido escrito em Opengo e poderia ter sido muito mais rápido. Você toca nesse filtro, levou 3 segundos para aparecer você, o filtro. Ninguém se importava, estava tudo bem, sim, mantenha-o simples. Instagram é estrangeiro, então vendemos nossa empresa e foi em abril de 2012. E por todas as contas, se você iniciar uma empresa, para muitos empreendedores, vencedora, entre aspas, e a propósito, não concordo com esta definição, mas ganhar é, entre aspas, vender sua empresa ou, você sabe, ter uma oferta pública em IPO. Para muitas pessoas que é como o resultado tradicional para uma startup e nós tínhamos vendido e éramos 13 pessoas, era $1 bilhão, foi realmente emocionante e eu me lembro que logo depois todo mundo ficou assim, acabou e eu sinto que isso foi o mais doloroso coisa para ouvir porque eu não tinha intenção de, você sabe, não fazer Instagram. Eu gosto de trabalhar nisso pelos próximos anos, você sabe, mas todos que eu conheci disseram, então você terminou agora. Então acabou. Eu estava tipo não importa. Você na época que tínhamos eu não usei que 50 milhões de usuários chegamos a 1 bilhão, a propósito, não tínhamos receita, chegamos a muito mais do que nenhuma receita, crescemos para 1000 pessoas na equipe. Abrimos vários escritórios em todo o mundo, tenho que fazer tudo desde conhecer o Papa até conhecer alguns ídolos como eu, foi uma loucura. Então a ideia de que em 2012 vendemos nossa empresa e então todos meio que nos excluíram, isso foi doloroso. Como você lidou com isso? Qual foi sua resposta a isso? Eu acho que geralmente vem com a natureza competitiva de provar que as pessoas estavam erradas. Estávamos lá por 6 anos depois que vendemos, o que eu acho que mostra o quão incrivelmente determinados estávamos a mostrar às pessoas que o Instagram não estava pronto quando estávamos no começo. Não é o fim e que não importa se vendêssemos a empresa, iríamos fazer algo com isso e, para mim, acho que a motivação vem de provar que as pessoas estão erradas. Se você pudesse colocar uma mensagem, citar, uma palavra, uma pergunta, qualquer coisa não comercial em um outdoor para obter uma mensagem simultaneamente para bilhões de pessoas, poderia ser uma imagem o que você poderia colocar naquele outdoor. Não sei se soa cafona, mas o conselho que recebi que me conduziu por todo o caminho é siga sua paixão, como se eu me importasse profundamente com as redes sociais, mídia e tão profundamente sobre a fotografia e havia tantas pessoas que eram como a mídia social está lotada, a fotografia é manca. Você sabe o que quero dizer, que a única maneira de superar isso é amando a coisa ou a missão em que você está e o número de pessoas que não siga a paixão deles porque as pessoas os dissuadem e acho que isso é um crime. Sim, claro, é claro que você não pode seguir sua paixão e não esperar consequências. Como ouvir se sua paixão é pescar com mosca e você quer fazer tudo isso, o tempo é ótimo, mas você tem que saber como posso pagar minhas contas direito, como posso, existem restrições, mas se você pensou sobre isso e adora, não deve haver ninguém no seu caminho em música do jeito que eu quero esclarecer. Muitas pessoas dizem que você deveria amar o que faz e eu concordo, mas eu acho que é mais, você deveria amar o que está buscando, sim, porque o trabalho é difícil, sim, pode ser miserável às vezes. Eu não quero dizer nada grande neste mundo sempre veio fácil, como se você quer ser um guitarrista incrível, você não vamos chegar lá facilmente, você tem que treinar muito duro, abater um monte,
como se fossem todos, como se fosse uma lei universal no mundo que grandes coisas vêm com muito trabalho sim e o que você tem que fazer eu acho ame a coisa pela qual você está atirando, em vez do cotidiano da coisa e fique animado para chegar lá algum dia.